Existem histórias que só podem ser contadas pelo dedo de Deus. E a nossa é uma delas. Hoje a gente vai contar um pouquinho do nosso testemunho e como foi que Deus uniu esses dois corações. Então, pessoal, em 2023, já tinha mais ou menos uns 4 anos que eu estava separada. Geralmente no início a gente nunca quer ninguém, né? Mas nessa época desse ano, em 2023, teve um projeto na igreja chamado Cartas para Deus. E eu participei desse projeto e nessa carta a gente pedia coisas que para nós seria impossível. E sabendo que para Deus nada é impossível, eu decidi fazer a minha carta. Num grupo de jovens, um amigo nosso, Marcos Paulo, falou que toda vez que nós fôssemos pedir algo para Deus, nós teríamos que detalhar o que a gente queria, porque Deus é um Deus de detalhes. Então, eu lembrei de um verso bíblico que fala: pedi e dar-se-vos-á. Então, por que não detalhar sobre algo que eu queria? Então, eu resolvi fazer a minha carta para Deus. Nessa carta eu detalhei muitas coisas sobre o meu profissional, sobre o meu financeiro, sobre os meus filhos. E lá eu também decidi colocar algo sobre relacionamento, né? O estilo de pessoa que eu queria. E ali eu detalhei, eu pedi para Deus que fosse um homem de caráter, que sem esforço amasse os meus filhos e que, acima de todas as coisas, ele amasse a Deus. Porque naquela mesma semana eu ouvi uma frase que dizia assim, que para um homem que não ama a Deus jamais saberá como amar uma mulher. Terminei a minha carta e entreguei para o ancianato da igreja, pois o propósito do projeto era que o ancianato fizesse uma oração e queimasse as cartas. Então, naquele dia eu entreguei e foi no mesmo dia que eles fizeram lá a oração e queimaram a carta. E aí passou um tempo, eu acabei meio que esquecendo dessa carta e fui fazendo os meus próprios projetos, né? Eu gosto muito de orar na madrugada. E aí eu fiquei um bom período orando na madrugada e pedindo muitas coisas para Deus, inclusive questões sobre relacionamento. E tudo que eu pedia, Deus me respondia. E ao mesmo tempo que ele me respondia, ele me mostrava que aquilo não era para mim. E por diversas vezes Deus respondeu a minhas orações. Tudo que eu pedia ali, nos detalhes que eu pedia, ele me apresentava. Fui apresentada às pessoas pelo qual eu tinha orado. E ao mesmo tempo ele me mostrava que aquilo não era para mim. Porque na minha carta que eu fiz no projeto, eu especifiquei que a pessoa deveria amar a Deus sobre todas as coisas e que seria um homem de oração. E eu percebi que essas pessoas que foi colocado na minha vida eram pessoas que, por vezes, deixavam essa situação um pouco de lado. E muitas vezes eu tive que ter esse primeiro contato de pedir para orarmos juntos, né? E esse era o meu maior propósito, que a outra pessoa me chamasse para orar. Porém, isso nunca acontecia. A iniciativa para a oração era sempre minha, e era aí aonde eu ouvia a voz de Deus dizendo que aquilo não era para mim. E passou-se o tempo, eu decidi mudar de rota na minha oração. Mudei a rota da minha oração porque eu percebi que eu sempre pedia pelo outro, né? Que o outro fosse uma pessoa de oração, que o outro fosse uma pessoa ligada a Deus, e foi quando eu me toquei. Será que eu estou sendo essa pessoa que eu quero encontrar? E aí foi quando eu mudei minha oração e eu pedi para que Deus mudasse a minha vida, me transformasse e que Ele pudesse me colocar em um lugar muito especial. Eu tinha uma brincadeira com os meus amigos que eles sempre perguntavam: tá solteira? E eu respondia que não, que eu estava no esconderijo do Altíssimo. E eu lembrei dessa brincadeira na oração e foi quando eu pedi para Deus. Eu falei: Senhor, me coloque no esconderijo, né? Eu quero estar escondida nos seus braços, porque essa pessoa ela vai ter que estar lá também para poder me achar, porque eu estou cansada de procurar. Eu quero ser encontrada, eu quero ser a resposta da oração de alguém. E aí o tempo foi passando, fui me conectando cada vez mais com Deus e fui me esquecendo de certas coisas, né? Esquecendo de responder rede social, esquecendo de talvez querer me relacionar, porque a minha conexão com Deus estava muito forte. Até que chegamos em maio de 2024, quando eu entrei num aplicativo de relacionamento cristão, mas eu não tinha muita paciência para ficar nesses aplicativos. Coloquei meu Instagram, creio que eu fiquei uns 2 dias nesse aplicativo e eu saí do aplicativo. No dia que eu saí do aplicativo, eu recebi uma mensagem de um tal de Eldemárcio. Bom, depois de algum tempo
de oração, resolvi colocar Deus na frente em tudo que estava fazendo, mudar algumas coisas, e baixei um aplicativo de relacionamento cristão, né? Procurei algumas pessoas lá, mas tipo assim, o aplicativo era de relacionamento cristão, mas não tinha muito cristão no aplicativo. Mas uma pessoa em particular me chamou a atenção. Seu nome? Camila. E conversamos ali por uns 15 minutos no máximo, uma conversa assim, sem segundas intenções. Então, naquela conversa superficial, falamos sobre os ministérios, ele perguntou até como eu dava conta de desbravador e aventureiro. Foi quando eu comentei sobre os meus filhos, que eu tenho um desbravador e uma aventureira. E aí nós conversamos ali pouco tempo e ponto. Foi só aqueles 15 minutos, aí num dia qualquer do mês de maio, e não nos falamos mais. Bom, como a conversa com ela não deu em nada, resolvi seguir adiante. Conheci outra pessoa, mas eu sentia que não era aquilo que Deus queria para a minha vida. Então, resolvi seguir em frente sozinho. Há um ponto em que eu resolvi mudar mais ainda a minha rota. Ao olhar o Instagram, uma coisa me chamou a atenção. Um vídeo que o cara dizia que a oração que o servo de Abraão fez quando ele foi atrás para trazer uma esposa para Isaac. Aquela oração me chamou a atenção, que é o seguinte: mandar teu anjo à frente, né, para preparar uma pessoa para o meu Senhor. Essa foi a oração. E eu fiquei, se eu fizer essa oração, será que Deus vai preparar essa pessoa para mim? Ou me preparar para essa pessoa? Então, eu me ajoelhei e fiz essa oração, para que Deus me preparasse para essa pessoa e preparasse essa pessoa, para que mandasse o anjo dele à frente para preparar essa pessoa para mim. Só que assim, continuei olhando a rede social dele, porque eu achei ele bonito, mas não achei que daria algo, porque ele morava no Paraná e eu em São Paulo, tudo muito distante. Comecei a achar ele muito metido, né? Falava, nossa, se acha porque é líder e tal. E eu via as fotos dele, não curtia para não dar ibope, mas achava ele metido, porém muito bonito. E pela questão da distância, eu nunca quis puxar assunto, puxar conversa, porque eu achei que não daria em nada. E o tempo se passou, outras pessoas acabou chegando na minha vida, mas só para se conhecer mesmo, e sempre Deus com aquela resposta que aquilo não era para mim. Quando foi em dezembro de 2024, especialmente no dia 21 de dezembro, eu conversando com algumas amigas, falando sobre relacionamento, e elas me perguntaram, né, o tipo de pessoa que eu queria, tal. E aí, naquele papo de amigas, eu acabei falando, né, falei, eu quero uma pessoa da minha idade, porque eu sempre conheço pessoas mais velhas, mas agora eu quero uma pessoa da minha idade, que já tenha sido casada, porque entende essa rotina de morar junto, e que não tenha filhos. E aí até uma amiga, a Edneia, riu e falou assim, você não vai achar uma pessoa da tua idade, que já tenha sido casada, que não tenha filhos e que não queira ter filhos, porque essa era uma posição que eu nunca quis abrir mão. E fiquei com aquilo na cabeça, até dei uma resposta meio atravessadinha assim pra ela, porque aquilo me irritou e eu saí de perto. Quando foi à noite, eu cheguei em casa e aquela conversa dela ficou batendo na minha cabeça. E aí, quando eu cheguei em casa, eu orei novamente. Eu tenho ainda, né? Esse costume de estar sempre conversando com Deus, como se eu estivesse conversando com uma pessoa ali do meu lado. E aí, eu conversei com Deus, eu falei pra ele assim, Senhor, se for da tua vontade, que isso aconteça, né? Porque eu sei que uma pessoa da minha idade, que não tenha filhos, ela vai querer ter. E eu não sei se estou preparada para isso, mas se for da tua vontade, eu abro mão desse detalhe que eu nunca abri. Mas o Senhor vai ter uma data. Eu fui um pouco ousada na minha oração. E eu falei, Senhor, o Senhor tem uma data aí, até os meus 33 anos, porque depois disso eu não quero mais conhecer ninguém, eu não quero mais ter filhos, eu não quero mais nada. Eu quero só seguir a minha vida com os meus 2 filhos e pronto. Então eu fiz essa oração, me achei até depois um pouco ousada por falar tudo isso e fui dormir. No outro dia nós estávamos em casa, num almoço de família. Logo cedo eu postei um stories no Instagram, dizendo assim, eu não lembro muito bem a frase, mas era mais ou menos assim: ter alguém para te levar numa festa é muito bom, mas ter alguém para te levar à igreja é melhor ainda. E aí,
aquele Aldemárcio lá do mês de maio respondeu esse meu stories. Ele disse, também não lembro muito bem a frase dele, mas foi mais ou menos assim, seria algo maravilhoso, mais ou menos isso, eu não me lembro muito bem. Eu sei que eu li na barra de notificações, joguei pro lado e fui curtir o meu domingo com a minha família. Não dei muita atenção para aquilo porque eu já não tinha mais esse hábito de estar sempre respondendo as pessoas, principalmente pessoas que eu não tinha ali um contato diário. Passado alguns dias, quem que eu topo no Insta? Dona Camila. Fiz um comentário em uma das postagens dela, recebi um baita de um vácuo. Quando foi à noite, nós estávamos no evento de final de ano da igreja, eu faço parte do Ministério de Louvor, então eu estava cantando, fizeram um vídeo, publicaram e eu repostei no meu stories esse vídeo, quando o Aldemárcio novamente mandou uma mensagem para mim. À noite eu comentei uma segunda postagem, da qual eu estava louvando a Deus. Eu, muito sem graça por ter ignorado ele o dia todo, fui e respondi, né? Ele perguntou quem era eu ali do vídeo e aí iniciamos uma conversa. Algo me chamou muita atenção, porque na nossa primeira conversa ele disse que morava no Paraná. E eu sou meio investigativa, né? E aí nessa conversa ele falou pra mim que estava em Goiás. Eu falei, não, mentira, não tá em Goiás, né? E aí a gente começamos a conversar, ele começou a me contar o porquê que ele tinha se mudado. Na época eu estava passando por uma situação familiar que me deixava meio abatido, né? Com o coração bem partido. E eu desabafei, abri o coração para ela. Conversamos ali por um tempinho. Começamos a falar, né, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Ele estava passando por um momento muito difícil da família dele, um momento pelo qual eu ainda passo, e ali nós compartilhamos, né, a situação onde nós estávamos inseridos. Quando a gente se deu conta, já era mais de meia-noite, e aí, no meio dessa conversa toda, a gente meio que esquecemos ali um pouquinho do assunto de família e começamos a falar sobre a gente, né? Sobre nossas características, sobre nossos sonhos. E percebemos que a gente tinha bastante coisa em comum. E eu fiz a seguinte pergunta: você estaria disponível para conhecer alguém? A resposta dela foi sim. E eu falei assim, alguém especificamente eu? Ela falou assim, sim. E então eu perguntei, eu não queria mais errar de novo. Então eu falei, que tal orar por isso? Você topa? E aí foi um choque pra mim, porque ele fez a pergunta que eu sempre esperei que alguém fizesse. Ele perguntou se eu queria conhecer ele, e logo em seguida, quando eu respondi, ele disse se a gente poderia começar a orar junto. Ela ficou em silêncio. Então eu pensei, pronto, caiu a ligação. Mas não, foi quando ela me falou que aquelas exatas palavras foi o que ela tinha pedido para Deus em oração. Bom, após isso eu fiquei pasmo. Porém, desligamos. Quando eu fui fazer a minha oração, eu fiquei, Senhor, se for ela vai fazer isso aqui especificamente. Ela vai acordar às 5 da madrugada, vai orar por mim, ao amanhecer ela vai mandar mensagem. E eu preciso que o Senhor me dê um sinal, que o Senhor fale alguma coisa. Então, fui dormir. De madrugada, uma voz ecoou dentro do meu quarto. E a voz dizia, bem grossa assim, é ela. Aquilo me assustou. Porque pensa comigo, um homem sozinho de madrugada, numa casa, sozinho, não tem mais ninguém, do nada uma outra voz ecoa dentro do quarto, assusta. Mas estava ali a confirmação, é ela. Eu dormi depois disso? Não dormi. Ao amanhecer, mando mensagem para ela, oi, bom dia, tudo bem e tal. A resposta dela é o seguinte, oi, bom dia, tudo bem? Orei por você essa noite. Eu perguntei qual horário e ela falou, às 5. Eu tenho o hábito de orar de madrugada. E aí eu levantei no meu horário costumeiro ali por volta das 5 horas da manhã e orei. Falei assim, Senhor, como pode, né? Alguém que está a tantos quilômetros de distância ter as mesmas opiniões que eu, os mesmos gostos, da gente ter tanta coisa em comum. E algo dizia em mim que era ele, né? E aí eu falei assim, Senhor, se for ele, o Senhor dá outros sinais, né? Porque às vezes a gente vive de sinais. E aí eu pedi para que Deus me desse mais sinais e orei pela vida dele, né? E aí logo de manhã, quando eu acordei, ele me mandou mensagem e eu já logo respondi. E disse para ele, né? Falei, olha, orei por você. Tudo era muito parecido, né? E a gente começou a perceber que tínhamos muita coisa em comum.
ali com uns 3 dias de conversa, mais ou menos, a gente já tava se gostando, né? Então eu decidi conversar com a minha mãe, porque a minha mãe é uma pessoa de uma opinião muito forte. E eu não sei, eu tenho essa confiança de que ela sabe o que tá fazendo. Então eu sempre conto as coisas pra ela, porque eu espero a opinião dela. E aí eu comecei a contar dele pra minha mãe, né? A questão de fazermos aniversário muito próximos um do outro, de gostarmos das mesmas coisas, de termos a mesma visão de mundo, né? E aí a minha mãe falou pra mim assim, olha filha, eu estava orando justamente por isso, né? Para que você encontrasse alguém. E aí as características que eu falei pra ela sobre ele, ela começou a se assustar, porque eram coisas que ela tinha pedido em oração, né? Que eu encontrasse alguém do jeito que ele era. E isso também me assustou, porque a minha mãe também estava orando por isso, né? E eu percebi que não foi uma resposta só da minha oração, e sim também da oração da minha mãe. Minha mãe ficou ali muito encantada com tudo que estava acontecendo, e eu mais ainda, né? E eu sempre pedindo para Deus sinais. Ai, Deus, mostra um sinal de alguma coisa. Uma das coisas que eu pedi é que nós assistíssemos algo juntos, né? Relacionado à igreja, à religião, a relacionamento. E aí à noite, que a gente sempre conversava de vídeo à noite, ele me chamou para assistir um culto, né, online. E aí nós assistimos esse culto e eu fiquei bem assustada, porque foi algo que eu tinha pedido em oração. No outro dia, foi a mesma coisa. Eu conversando com Deus, falei assim, ai Senhor, eu acho que eu vou falar para ele pra gente assistir um filme juntos, né? Isso me assustou muitíssimo. E aí eu falei assim, Senhor, eu acho que eu vou pedir para nós assistirmos um filme juntos, né, Quarto de Guerra, porque ele fala sobre relacionamento, né? E a gente já estava meio que falando sobre isso, mesmo sem ter dado indícios de que queríamos namorar um com o outro, né? E aí, quando ele me ligou à noite, foi a primeira coisa que ele falou, vamos assistir um filme? Aí meu coração já disparou, né? Eu perguntei pra ele qual filme. E aí ele me disse, vamos assistir Quarto de Guerra? Eu já comecei a chorar, porque como pode, né? Nós a 900 quilômetros de distância e ele acabar de falar algo que eu tinha acabado de orar. E aí eu contei pra ele o que tinha acontecido e ele fez até uma brincadeira dizendo que nós tínhamos anjos fofoqueiros, né? Que a gente terminava uma oração, o anjo corria e contava pro outro. Porque era muito assim. Tudo que a gente orava, né? Pelo menos tudo que eu orava, isso acontecia horas depois da minha oração. E a resposta era muito imediata. Aquilo me assustou demais. E nós assistimos esse filme juntos. E tudo que eu orava, ele acabava falando pra mim depois. Isso foi um dos sinais que eu entendi que era Deus que estava unido a gente. E aí nós continuamos conversando todos os dias, passou-se o Natal, foi chegando o próximo do Ano Novo, e nós muito interessados um no outro, e vendo, né, as respostas de Deus. Quando foi no dia 31 de dezembro, nós conversamos muito sobre isso, né, sobre namorar, e aí nós somos adventistas, né, então no pôr do sol do dia 31, nós já comemoramos a virada do ano, e aí foi quando ele me pediu em namoro. A virada do ano estava chegando. E já que estava tudo dando certo, eu não queria começar o ano sem resolver logo uma situação. Pedir ele namoro. Então resolvi pedir ele namoro na virada do ano, que foi um momento mágico pra gente, foi um momento maravilhoso, a gente sentiu a presença de Deus ali. Foi algo muito incrível. Antes dele me pedir, ele me mandou uma mensagem, que inclusive eu mostrei a mensagem para minha mãe, e a minha mãe falou assim, filha, é ele, porque ele está colocando você ali em primeiro lugar, Deus acima de tudo, né, se colocando à disposição para te amar. Então é ele. E aí ele já logo me ligou depois da mensagem e me pediu em namoro. E foi uma coisa assim muito, muito linda, né? Porque nós percebemos que Deus estava ali a todo momento direcionando a gente. Aceitei o pedido dele de namoro e ali nós começamos uma conexão muito mais forte. 3 dias depois desse pedido de namoro, nós já estávamos falando em casamento. Gente, foi muito assustador, porque foi tudo muito rápido. Mas sabe quando você não tem dúvida de absolutamente nada? Era assim o nosso envolvimento. Quando foi no dia 3 de janeiro, nós resolvemos colocar esse pedido na mão de Deus, né? Esse desejo de casar na mão de Deus. E aí nós decidimos fazer um jejum
para que Deus escolhesse a data do nosso casamento. Eu coloquei os meses do ano dentro de um potinho, deixei lá. Começamos esse jejum no pôr do sol da sexta-feira e entregamos ele no sábado. Nessa história eu não posso esquecer da Odete, que é uma querida minha, e eu pedi para que ela orasse com a gente. Ela não sabia o porquê que ela estava jejuando, o porquê que ela estava orando, mas ela se propôs a isso, né? Então nós três, a minha mãe também estava em oração, mas devido a alguns problemas de saúde, minha mãe não pôde fazer parte do jejum, mas ela também estava em oração. Quando deu sábado, meio-dia, que entregamos o jejum, ela balançou o frasco, tirou o papel e, para nossa surpresa, o mês que tinha sido escolhido foi o mês de maio, exatamente o mês que tudo começou. Eu já fiquei em choque porque foi o mesmo mês que nós iniciamos a nossa primeira conversa. Subi correndo para contar para minha mãe estava com o celular na mão e orando também. E aí a minha mãe, assim que eu cheguei, ela bloqueou a tela do celular. E aí eu contei pra ela, né? Falei, mãe, a gente já fez oração e tal. Ela, e aí, qual é a resposta? Falei, mãe, saiu o mês de maio. Aí a minha mãe falou assim, olha, eu não vou pôr a mão no celular pra você não achar que é algo que eu estou fazendo de propósito. Mas eu também estava em oração com vocês, inclusive estava orando pouco tempo antes de você chegar. Eu quero que você pegue meu celular ali da mesa e desbloqueie a tela. Pessoal, quando eu desbloqueei a tela, a minha mãe estava com a agenda do telefone aberta, né, o calendário, e estava justamente no mês de maio. E ela falou assim, era o mês pelo qual eu estava orando por vocês. Esse foi um momento de muita emoção pra gente, né, de ver como Deus estava conduzindo tudo tão perfeitamente. E a partir daí a gente já começou alguns preparativos, né? O primeiro deles seria o nosso primeiro encontro, porque até então nós só nos víamos através de videochamadas. E aí nós decidimos que ele viria em fevereiro, dia 14. Bom, já tínhamos a data. Precisamos resolver a questão financeira, porque não tínhamos dinheiro. Então eu fiz a seguinte oração, para que Deus tomasse a frente da minha vida financeira e mudasse radicalmente. Pensando eu que ia receber um aumento no trabalho. Na segunda-feira eu fui demitido. E eu fiquei pasmo, a oração parece que deu as avessas. Mas nem todos os planos de Deus são os nossos. E as coisas realmente tinham que mudar. A minha nova rotina financeira me permitiu ir visitar ela. Chegou a data de eu poder visitar ela. O que acontece? O ônibus atrasou. Durante o percurso era para me chegar 8 horas, eu cheguei meia-noite e pouco, quase 1 da madrugada. Isso para mim foi um dia assim muito apreensivo. Fiquei nervosa o dia inteiro, com aquela ansiedade o tempo todo de saber como que ia ser a primeira vez. Me deu um certo medo, falei, meu Deus, se ele não for aquela pessoa que tá ali no vídeo, se ele for muito diferente. Aí toda aquela ansiedade, ele chegou, ele realmente era tudo aquilo que eu tinha visto, né, em videochamada. Nós fomos para casa, conversamos bastante, a ansiedade estava muito grande. Sábado de manhã, nós fomos à igreja juntos pela primeira vez. E assim, foi um momento muito bacana, porque foi um final de semana que nós passamos ali em família, né? Não só ali com os meus filhos, mas com a minha mãe, com alguns parentes. E foi um momento de muita emoção, né? Uma tia minha sabia de tudo, a tia Jerusa, sabia de tudo que estava acontecendo. Mas assim, aquele final de semana foi um dos melhores. Eu fui tratado super bem por ela, pela família. A mãe dela, um amor de pessoa, me tratou mais como filho. E me senti tão querido lá, foi maravilhoso. Porque parecia que a gente já se conhecia há anos e que a gente nunca tinha se separado. Porém, não durou muito. Logo veio o domingo. E a segunda-feira, então, estava na hora de poder voltar para Goiás. Ele foi embora, né, no dia 16 de fevereiro. E nós tínhamos um plano dele vir para São Paulo, para morar aqui. E mais ou menos no final de abril para o comecinho de maio. Mas ele não aguentou muito tempo e logo veio. Ele veio para cá, para São Paulo, dia 21 de fevereiro. E assim, foi um momento também de muita apreensão, porque o Bonito se colocou em cima de uma moto e veio de Goiânia até São Paulo pilotando, né? Gastou ali um dia inteiro para chegar até aqui. Então foi assim um dia de muita oração, de muita angústia também, né? Medo que acontecesse algo na estrada, mas Deus o guardou. Bom, nem tudo foram flores. Algumas coisas começaram a acontecer. Eu fiquei um pouco desmotivado, abatido, mas ela ficou confiante o tempo todo.
né? Muitas coisas do passado vieram para atrapalhar, né? Muitas dificuldades nós tivemos em relação ao casamento, né? Chegou até um tempo assim, mais ele do que eu, de sentir que esse casamento não aconteceria. Mas naquele momento difícil, Deus colocou muita paz no meu coração, né? E eu até falei pra ele assim na época, falei, amor, se Deus uniu a gente até aqui, Ele não vai nos abandonar, né? A gente sabe que o inimigo não gosta de casamentos, a gente sabe que o inimigo não quer que a família seja unida, que a família com propósito vença. E ele vai mesmo colocar muitas barreiras no nosso caminho, só que eu acredito num Deus que tudo pode, né? E esse Deus foi o que nos uniu. A nossa barreira era tão grande que talvez nem um casamento poderia acontecer, né? Nós passamos por alguns detalhes, ele tinha um sonho de casar com o uniforme de desbravadores, só que a gente sabe que para isso tem todo um trâmite. Esse problema que o inimigo colocou na nossa frente, ele nos impediria, né, que isso acontecesse. E eu falando para ele, tenha fé, ele tinha comprado um terno, logo quando a gente começou a conversar, e esse terno era justamente para adaptar para o casamento, né? E nessa época ele estava assim meio desconsolado com tudo que estava acontecendo, meio chateado, e pediu para que eu não mexesse no terno. Peguei o terno, levei para uma moça de um ateliê e ela reformou, deixou o terno todo nos padrões que precisava. Fiz isso sem ele saber, né? Faltando 15 dias para o nosso casamento, todos aqueles problemas que o inimigo tinha colocado na nossa frente, Deus ele tirou com a mão. Todos aqueles problemas que impediria até mesmo o nosso casamento, Deus tirou e tudo começou a fluir. Foi então que a gente entrou com o pedido para ele usar o terno e para quem é desbravador, né, nós sabemos que para utilizar esse terno tem que ter um pedido ali de pelo menos uns 3 meses, né? E nós fomos só com a fé mesmo e com a coragem, demos entrada no pedido. Ele não sabia que o terno dele estava certo já para utilizar. E aí, com mais ou menos uns 3 dias que nós entramos com o pedido, Deus, ele já tinha colocado ele na frente de tudo, né? Então, ele simplesmente fez acontecer. Com 3 dias, nós recebemos a resposta de que ele poderia sim utilizar o terno. E aí foi quando eu mostrei para ele que eu já tinha mandado reformar todo o terno, deixar todo no padrão, bonitinho, para ele utilizar. Assim, foi um momento de muita emoção. E eu vi Deus agir assim de uma forma magnífica. Esse é o nosso testemunho e nós somos prova de que Deus não se atrasa, Ele prepara. Basta crer e confiar. É isso aí. Valeu, pessoal.